Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse grande evento da OAB Bahia, com a participação de grandes e ilustres colegas. Eu me chamo Paulo Carneiro, estou sendo, pelo segundo mandato, presidente da OAB Subseção Camaçari, e tenho um grande prazer de presidir essa mesa. Vou fazer a abertura, não vamos nos alongar, inclusive em função do tempo e também dos temas que são muito ricos, necessitam de um tempo maior para a explanação. Eu apresento inicialmente a nossa primeira palestrante, a doutora Emília Rutas. Ela vai falar sobre contrato de prestação de serviços advocatícios e a ética profissional. A colega e advogada professora Emília, ela é especialista em direito do trabalho, consultora na área trabalhista e contratual e conselheira estadual da OAB Bahia e vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Querida Emília, seja muito bem-vinda, um grande prazer recebê-la aqui nesse evento. Estamos aqui ansiosos para a sua contribuição. Bom dia. Muito obrigada, Paulo. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham nesse primeiro congresso online da Advocacia Baiana. E sem muitas delongas, né, face ao tempo exíguo, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou sinceramente muito feliz em perceber que o primeiro painel desse congresso é dedicado à ética profissional, né? Isso, para mim, tem uma simbologia muito grande. Começar um evento como esse, falando sobre ética, diz muito também sobre a diretoria dessa seccional e me faz ter a certeza que eu estou muito bem acompanhada. Parabéns, Maurício. Aqui representando a diretoria da OAB Bahia. Bom, eu hoje vou expor para vocês um assunto que volta e meia permeia nosso trabalho lá no Tribunal de Ética, que é o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem ter a menor pretensão de expor e de esgotar o assunto, né? Apenas lançando pontos para a nossa meditação. A primeira coisa que eu chamo a atenção é sobre como a gente denomina esse ajuste, né? Como a gente fala sobre ele. E a gente sempre se refere sobre esse tipo de contrato como contrato de honorários advocatícios, quando, na verdade, se trata de um contrato de prestação de serviços advocatícios, onde os honorários são a contraprestação desse serviço advocatício. E ele vai ser abordado no bojo do contrato, como tantas outras cláusulas contratuais, né? Essa impropriedade é praticada por mim também a toda hora, né? Eu também falo de contrato de honorários advocatícios, então não considero isso um pecado mortal. Como irão perceber, eu devo falar sobre contrato de honorários também no decorrer da minha explanação. Bom, uma das primeiras coisas que me perguntam sobre o contrato de honorários ou o contrato de prestação de serviços advocatícios é se ele, na verdade, precisa ser escrito. A resposta é não, mas ele preferencialmente deve ser escrito. Na verdade, isso evita uma série de conflitos e uma série de indagações e eventuais problemas. E eu lembro que, se esse contrato for verbal, em caso de algum litígio entre o cliente e o advogado, em sendo o autor desse processo, por exemplo, vai ter que fazer prova do que foi pactuado. Então, partes, objetos e preço são o arcabouço desse contrato, como é por óbvio, né? Mas é necessário dispor sobre outros aspectos também. É preciso verificar em cada caso concreto
quais as peculiaridades importantes de serem inseridas nesse ajuste. Quanto mais minucioso for o contrato, menor é a possibilidade de se ter problemas. Então, dito essas considerações iniciais, eu vou trazer para vocês algumas situações que envolvem o contrato de prestação de serviços advocatícios ou contrato de honorários que podem eventualmente chegar e que chegam ao Tribunal de Ética. E o que significa dizer é que se nós tivéssemos um pouco mais de cautela, tá certo, ao celebrarmos este ajuste, muitos colegas talvez não estivessem respondendo processos éticos disciplinares. Por exemplo, na hora de se falar e de se ajustar o objeto e o limite, e os limites desse contrato. Sim, é fundamental que se delimite de forma explícita, né, o que está incluído no bojo da contratação de serviços, inclusive quanto aos limites da representação, ou seja, eu vou advogar, eu vou trabalhar até que limite, até quando? Ou seja, o contrato envolve todas as fases processuais, o contrato envolve a fase de execução, né, envolve instâncias superiores, tudo isso é importante deixar consignado no contrato de prestação de serviços. E aqui também a gente pode incluir, por exemplo, se para a apresentação de recursos os honorários serão majorados de alguma maneira, né? Também não é incomum a gente ver pedido de representação processual no Tribunal de Ética, sob a alegação de que o cliente, entre aspas, como se diz, foi deixado na mão, porque não cumpriu integralmente o que previa, ou que supostamente previa, o contrato de prestação de serviços. E nessa linha de raciocínio, né, eu chamo a atenção da importância também da comunicação, né, entre o cliente e o advogado. Na verdade, assim, com a profusão das plataformas de comunicação, a pulverização das informações, é muito importante que se delimite quais os meios oficiais de comunicação entre o cliente e o advogado. Eu aconselho que o meio oficial seja feito através de e-mail, tá certo? Ficando excluída a possibilidade de consultas através de rede social, WhatsApp, Telegram, SMS, e que essas informações devem constar do contrato, claro, né? E essas informações devem ser atualizadas, né, pelas partes. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não possa conversar pelo Instagram, pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, pelo Telegram com o seu cliente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou sugerindo que em situações mais complexas, como, por exemplo, uma consulta, que eu acredito que seja uma coisa mais complexa, isso seja feito de uma maneira mais segura, digamos assim, né? Inclusive para a assunção de responsabilidades. Ainda nessa esteira de raciocínio, né? Uma das coisas que também merece a nossa atenção e deve ser uma das nossas precauções ao elaborar um contrato de honorários é a indicação de uma conta bancária de titularidade do cliente, né? Pode ser uma conta poupança, pode ser uma conta corrente, para futuros e eventuais depósitos decorrentes daquela prestação de serviço, tá certo? E uma coisa também bastante importante é que haja no contrato uma declaração de que a responsabilidade pela atualização dessa informação é do cliente, caso haja qualquer alteração nesse sentido, né? Eu particularmente entendo que isso é um indicativo de boa-fé profissional do advogado, tá certo? E aí vocês podem me perguntar, mas meu cliente sumiu, meu cliente morreu, né? O que é que eu faço? Eu estou com esse dinheiro aqui na mão. Aí eu lhe digo, como um bom advogado e como um bom advogado, você deve entrar com uma ação de consignação e pagamento em uma eventual prestação de contas para se desonerar, né, dessa sua responsabilidade. E também me perguntam, mas Emília, eu preciso fazer isso quando? Quanto tempo eu tenho? E você tem que fazer isso imediatamente.
né? A razoabilidade diz que você não pode reter valores que não são seus. Então, assim que possível, tome essa providência caso isso aconteça com você. E sobre retenção de verba honorária, eu quero trazer à exposição agora uma cláusula que eu acredito que seja uma das cláusulas mais importantes de um contrato de honorários advocatícios, que é a cláusula de compensação de honorários. E o que seria, né, essa cláusula? Bom, a princípio, qualquer numerário decorrente de processo, seja judicial ou extrajudicial, é do cliente, tá certo? Na sua integralidade, que no final vai repassar o acerto correspondente aos honorários para o seu advogado, né? E para que o advogado retenha de logo e imediatamente essa quantia, sem ir de encontro às normas ético-profissionais, é fundamental que essa hipótese esteja explicitamente prevista no contrato, né? De novo, significa que, em eventual levantamento ou recebimento de valores advindos deste contrato de prestação de serviços que foi assinado entre você e o seu cliente, tá certo? É preciso que haja uma autorização expressa de retenção de honorários, né? O Código de Ética e Disciplina fala sobre isso, se não me engano, no artigo 48, parágrafo 2º lá do Código de Ética, que fala sobre a cláusula de compensação de honorários advocatícios. Então, meus caros e minhas caras, meu conselho é que, caso não haja previsão dessa hipótese no seu contrato de serviços advocatícios, eu sugiro a inclusão. Para os ajustes em curso, eu sugiro um aditivo. E, finalmente, caso você não queira ou não tenha condições de fazer essas modificações, quando você for receber da quitação do seu cliente, faça constar no recibo essa cláusula. É possível ajustá-la nos 45 minutos do segundo tempo, tá certo? É importante que se faça, né? Também isso é uma questão recorrente lá no Tribunal de Ética, né? Ou a falta do contrato em si, né? E a falta da previsão desta cláusula de compensação de honorários advocatícios. Emília, querida, 3 minutos, tá? E sobre, ainda sobre essa matéria, honorários, eu quero falar sobre os honorários de sucumbência, que está previsto no artigo 23 do Estatuto 51 do Código de Ética, que a gente sabe que é aquele valor fixado pelo juiz em favor do advogado vencedor e serão suportados pela parte vencida no processo. Portanto, os honorários de sucumbência são sempre, sempre, sempre do advogado e nunca do cliente. Isso parece óbvio para a gente, né, que milita no dia a dia, que trabalha com isso, mas muitas vezes não é óbvio para o cliente. E muitas vezes a obviedade precisa ser dita e precisa ser escrita. Então, precauções, às vezes, nunca são demais. Então, não custa nada constar isso também no contrato de honorários e que você fale e converse com o seu cliente, explicando o que são esses honorários de sucumbência, que eles são sempre do profissional e que são devidos independente dos honorários contratados, tá certo? Isso é um ponto importante de ser abordado. Já que meu tempo está escasso, eu vou pular agora para um assunto que é o termo de encerramento de mandato e prestação de contas, que muitas vezes é tão esquecido por nós, né? Bom, o termo de encerramento de mandato é um documento, tá certo, que declara que o objeto contratual foi atingido, certo? Que aquela prestação de serviço foi prestada, né? Nessa oportunidade, é importante que o cliente dê quitação total e plena do cumprimento desse contrato de prestação de serviço, ao tempo em que também é interessante, ou é importante, né, que seja revogada a procuração, né, com a devolução dos documentos, eventualmente ainda da posse do advogado, e a respectiva prestação de contas, né, que prestação de contas é uma coisa que a gente deve fazer, aliás, não só no término
do contrato de prestação de serviço, mas durante toda a execução do contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, já terminando, né, daqui a pouco eu devo ser gongada, eu quero lhes dizer que um dos principais deveres do advogado é o dever de informação. Então, lembrem-se sempre que, independente e além do que consta no contrato de prestação de serviços advocatícios, é imprescindível alertar o cliente sobre os riscos eventuais daquela pretensão que está ali, deduzida num contrato, e as consequências que poderiam advir daquela demanda, tá certo? E para terminar, eu quero falar rapidinho sobre duas coisas, rapidinho. Eu lembro, para aqueles que não sabem, para aqueles que sabem, informam para os que não sabem, que o Tribunal de Ética da OAB criou um programa chamado Ciclo de Palestras do TED, que infelizmente foi interrompido temporariamente por conta da pandemia do Covid. E que sobre o tema que foi falado por mim agora, existe uma exposição brilhante, né, e muito mais complexa, ministrada pelo professor Eduardo Sodré, que é membro do Tribunal de Ética e do órgão consultivo. E está lá no site da OAB, no YouTube, e pode ser acessado por qualquer um de vocês que tem interesse, né? Ele fala bastante, inclusive, sobre honorários advocatícios, está bem interessante. Eu sugiro que vocês vão lá e deem uma olhada. E, finalmente, eu não posso deixar de falar o que eu vou falar agora. Hoje, 27 de agosto de 2020, completa 50 anos que Lida Monteiro da Silva, então secretária da OAB, foi assassinada na sede da nossa entidade, que funcionava no Rio de Janeiro, em consequência da explosão de uma correspondência bomba enviada por terroristas de direita inconformados com as atitudes definidas da independência que a ordem vinha mantendo frente à ditadura militar. À época, nosso presidente era Eduardo Seabra Fagundes. Eu não tenho tempo, tampouco aqui eu for adequado, mas eu não posso deixar de passar a oportunidade de homenagear a dona Lida Monteiro, sempre lembrando em sua memória do papel importante da OAB em defesa dos direitos humanos e da restauração das liberdades democráticas. Muito obrigada, bom dia a todos, tenham um ótimo congresso, existem pessoas bastante competentes e temas muito interessantes que serão abordados aqui. Aproveite, muito obrigada. Emília, muito obrigado. Realmente você tocou em pontos importantíssimos, né? Aprendi aqui, inclusive, algumas coisas importantes que você colocou. O tema é muito relevante, né? E, óbvio, nós conseguimos ter uma ideia bem, vou dizer assim, proveitosa sobre esse tema e estimulou para que os nossos convidados, os nossos amigos que estão nos assistindo, pesquisem mais um pouco sobre o tema. Eu vou agora ter a honra de chamar o nosso segundo palestrante, né, o doutor Maurício Lee. Ele vai falar sobre a importância dos limites éticos na profissão. O doutor Maurício Lee é secretário-geral adjunto da OAB Bahia, atuou como diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados da CAAB, né, na Bahia, no triênio 2016-2018. Possui mais de 20 anos de atuação profissional, com graduação em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Especializado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, tem pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil pela Faculdade Jorge Amado e Juspódio. É sócio do Matos, Valverde, Trindade e Lia Advogados Associados, escritório firmado há mais de 15 anos com atuação nas áreas civil, comercial, administrativa, tributária e trabalhista. Querido Maurício, muito bom dia, seja bem-vindo, eu lhe passo a palavra. Bom dia a todos, bom dia Paulo Carneiro, esse grande presidente da Subseção de Camaçari, bom dia aos demais participantes desse painel, meus queridos amigos, Simone Neri, Emília Roters Ribeiro, ao nosso corregedor nacional, Ari, um privilégio tê-lo você na nossa mesa, Ari. Seja muito bem-vindo à Bahia, ainda que virtualmente, já que você já esteve aqui em outras oportunidades, mas é muito bom tê-lo num evento da OAB Bahia. Quero aqui registrar também o meu agradecimento e a importância que eu sinto ao ser participante da diretoria da OAB Bahia, capitaneada por Fabrício Castro, com a batuta da nossa vice-presidente Ana Patrícia Dantas,
nossa secretária-geral, Marília Miranda, e quero fazer um registro especial ao nosso tesoureiro Hermes Hilarião, ele que ficou responsável pela organização desse grandioso evento, um evento que já conta com mais de 11 mil inscritos. Só na abertura ontem foram mais de 4 mil pessoas assistindo, e isso demonstra a importância desse evento, e eu não poderia deixar de fazer esse registro especial ao nosso querido tesoureiro Hermes Hilarião. Quero também registrar e agradecer a colaboração dos colaboradores, né, dos funcionários da OAB, que nos dão todo o suporte, todo o carinho, para que a gente possa se sentir um pouquinho mais confortável nessas sessões virtuais, nessas palestras virtuais. Eu queria iniciar minha fala muito lembrando do que foi a fala ontem do ministro Aires Brito. E já que a gente está falando sobre ética, eu não poderia deixar de tocar nesse aspecto quando ele disse ontem à noite, não há homem meio honesto, não há homem meio correto, ou ele é honesto e correto ou não é. E é com essa frase que eu gostaria de iniciar a minha fala, porque assim, não é novidade que o mundo ele vem vivendo transformações muito rápidas e constantes, uma evolução tecnológica, uma evolução mercadológica muito grande. E há muito tempo a gente tem observado que toda essa mudança tem refletido de forma significativa no segmento jurídico. E essas modificações, elas ainda foram mais agravadas e mais se transformaram ainda de uma forma muito mais rápida em razão da pandemia. Então, muitas mudanças que levariam anos até para serem instituídas, como as sessões virtuais, como as audiências virtuais, dentre outras coisas, foram implementadas de uma forma rápida e possivelmente vieram para ficar. E muito antes até da pandemia, a gente já tinha, a própria OAB, através do seu Conselho Federal e do corregedor, que hoje nos dá o prazer e o privilégio de estar aqui conosco, já havia sentido a necessidade de se fazer uma reestruturação, ou quando nada, uma atualização dessas ferramentas, da utilização das ferramentas, né, pelos advogados com relação à publicidade, especialmente com relação à publicidade. E essa pandemia fez com que a gente só tivesse mais a certeza dessa necessidade, Ari, porque com a pandemia as pessoas realmente elas utilizaram mais as redes sociais, objetivando fazer a publicidade dos seus serviços, mas ao mesmo tempo que isso foi utilizado de uma forma maior, nós pudemos verificar também excessos ainda maiores cometidos, seja por desconhecimento, seja por, muitas vezes, por má fé, pela pessoa não ter o conhecimento prévio do que pode e do que não pode na questão ética. E dentre esse trabalho que foi feito pela Corregedoria, muitas audiências públicas foram realizadas, né, no Brasil inteiro e aqui na Bahia também. E aqui na Bahia, especialmente, eu me lembro que a gente ficou registrando basicamente 3 pontos importantíssimos, que era a questão de fazer com que esse tema fosse tratado por com 3 palavrinhas importantes, que seria a parte técnica, que é o que se espera do operador do direito, que ele tenha, de fato, o mínimo, a parte técnica, a parte ética, a pessoa precisa conhecer quais são os seus limites, o que é que se pode ser feito, e também o bom senso, porque não se espera que a OAB vá normatizar item por item do que pode e do que não pode, ainda mais com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, instigado até por uma live que o professor Fred Dier fez, eu parti para estudar um pouco a questão do Código de Conduta Judicial de Bangalore, que é um código que foi criado sob o comando das Nações Unidas. Eles criaram um grupo de integridade judicial e, através de algumas reuniões envolvendo juristas de renome, seja do Common Law ou do Civil Law, eles tentaram identificar valores centrais que o Poder Judiciário, aquele Poder Judiciário que se espera, aquele Poder Judiciário que a gente imagina que é o correto, aquele Poder Judiciário que a gente acredita que a sociedade dará respaldo e confiará,
eles transformaram isso em princípios, por isso que se chama princípios de Bangalore, que são os princípios de independência, de imparcialidade, de integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência. Você vê que são valores que eles recomendam que haja em todo o Poder Judiciário. E aí não se fala especificamente com relação à advocacia, mas com todo o Poder Judiciário. Para vocês terem uma ideia, esses princípios de Bangalore, eles foram, inclusive, utilizados pelo CNJ quando instituiu o Código de Ética da Magistratura Nacional. E, a partir daí, eu passei a fazer algumas reflexões. Primeiro, senhores, existe uma preocupação muito grande da sociedade contemporânea em tentar impregnar o Poder Judiciário desses sólidos e exigentes paradigmas éticos. Na verdade, a sociedade, por um lado, tem até um pouco de razão em desacreditar um pouco do Poder Judiciário diante das notícias que se tem. A gente aqui na Bahia, por exemplo, está vivendo um pandemônio de notícias negativas com relação à parte ética, né? E, além disso, assim, eu parei para pensar, instigado realmente pelo professor Fred Dier, por que não tentarmos, de repente, criar ou construir um código de conduta ética judicial no Brasil? Por que não se tentar criar um código de conduta ética geral que servisse para todos os atores que funcionam, que trabalham no Poder Judiciário? Obviamente que a gente não está defendendo aqui a extinção dos códigos de éticas individuais de cada instituição, até porque esses códigos eles servem como orientação, como fiscalização e até como controle da atividade daqueles participantes de determinada instituição. Mas o mais importante é afastar certas críticas, porque quando se fala de um código geral, quando se fala de um código de conduta judicial mais amplo, que vá abarcar todos os atores do Poder Judiciário, muitas críticas surgem por entenderem que seria mais uma forma de controle do Poder Judiciário. Eu entendo que não. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para valorizar e fomentar os preceitos éticos em toda a estrutura do Poder Judiciário, ganha todo mundo, ganha os atores, ganha a sociedade, e isso é uma coisa muito relevante. Outra coisa que eu defendo, e eu parei para refletir realmente, é que a gente precisa intensificar e fazer uma modificação muito efetiva na questão do ensino jurídico da ética profissional. Às vezes você tem uma matéria única na faculdade, que a pessoa passa pela faculdade, mas às vezes lê a questão da legislação específica, única e exclusivamente para fazer a prova da OAB ou para participar de algum concurso público. Então, seria valorizar um pouco mais essa coisa do ensino jurídico da ética profissional para incutir na mente de todos os participantes isso. E, mais do que isso, assim, muitas pessoas me perguntam, às vezes, se não acham que essa limitação ética, Simone e Emília, se essa limitação ética, ela não traria uma limitação no empreendedorismo jurídico. De que forma eu posso crescer se a ética está me engessando desse jeito? E aí, quando me perguntam isso, a minha resposta é muito franca e honesta. Eu acho que não. Eu acho que a ética, a atuação sustentável e ética do participante, do operador do direito, isso, na verdade, faz com que você tenha menos chance até de perder oportunidades, porque as pessoas veem que é muito mais difícil acontecer algum ato de corrupção na sua estrutura. Você, muitas vezes, vence até o seu concorrente justamente por ter esse diferencial ético. E, além disso, isso gera para você dividendos de integridade que, somado à sua técnica, somado ao seu profissionalismo, faz com que você possa agregar ainda mais valor ao seu negócio. Desde que o mundo é mundo, se busca fiscalizar, se busca reprimir, se busca limitar condutas no meio social. Por exemplo, se você está dentro de um ônibus, você não cede o seu lugar para uma gestante ou para um idoso, certamente você vai sofrer algum tipo de reprimenda social. E é impossível que todas as situações vividas na sociedade sejam regradas, sejam regulamentadas. Da mesma forma que é impossível
que a OAB estabeleça todos os normativos referentes a todo e qualquer ato que seja realizado por advogado e advogada. Mas o fato é que surge a necessidade de uma imposição desses limites éticos na nossa profissão. E isso aí surge a questão da deontologia, que é a teoria dos deveres, no nosso caso, a questão da teoria forense, que seriam todos os conjuntos de normas éticas e comportamentais que devem ser seguidas pelo operador do direito, e daí surge e se fundamenta a questão da limitação ética que existe hoje no nosso seio. O importante é dizer que o Brasil ele foi pioneiro na América do Sul, quando instituiu o primeiro Código de Ética, que foi aprovado já 3 anos após a criação da própria OAB. A OAB foi criada em 1931, o Código de 1934, se não me engano. Código esse que foi atualizado em 2016, vejam, em 2016. E toda essa regra que a gente está falando, né, da publicidade e tudo, ela ainda vem sendo regulamentada pelo Provimento 94 de 2000. Vejam, de 2016 e 2000 para cá, muita coisa surgiu e muita coisa necessita ser atualizada. Acho que essa atualização, Ari, nesse momento vai ser com relação à publicidade, mas no momento que a gente envolver outros itens que estão rodando na nossa sociedade, sobretudo na questão jurídica, essa coisa do compliance, as regras de compliance, etc., certamente nós teremos que revisitar alguns itens da nossa legislação, da nossa normatização ética. A exemplo, por exemplo, se o advogado, aquele advogado que litiga e tem um honorário de sucumbência alto num determinado processo, se ele teria isenção ética de negociar um acordo para esse cliente. Então, algumas empresas, inclusive, que atuam de forma mais efetiva com as regras de compliance, têm questionado isso. Ora, se você é advogado do litígio, você fica como advogado do litígio e contrata-se um advogado por acordo, por entender que a pessoa não teria isenção. Então, são situações que vão ser efetivamente debatidas no futuro, com certeza absoluta. Maurício, querido, 2 minutos, tá? Importante se ver que essa questão ética, ela surge também dessa questão da indispensabilidade que é dada ao advogado na Constituição Federal. Nós temos que o advogado é indispensável à administração da justiça, artigo 133 da Constituição de 88, e como tal tem garantida a inviolabilidade dos seus atos e manifestações. E disso faz com que se espere do advogado muito mais até do que qualquer outra profissão na questão ética. Então, o objetivo nosso, quando se pretende instituir uma normatização ética, é justamente, primeiro, para não permitir a mercantilização da atividade da advocacia, tentar buscar igualar, ou, quando nada, minimizar as possíveis diferenças e desigualdades que existem entre os operadores de direito, seja ela financeira, seja ela de tamanho de estrutura, seja ela do que for. Também se busca evitar os desvios de conduta no intuito de não deixar com que as instituições fiquem desacreditadas, instituições e a própria profissão. Quando um advogado, por exemplo, comete um ilícito, é toda uma instituição, é toda uma classe que fica com descrédito, né? Além do mais, assim, isso serve para fazer uma seleção não só técnica, mas também ética do profissional. Então, eu particularmente entendo que a atualização que foi feita no código, na questão da normatização ética, que necessita ser revisitada, ela foi feita e trouxe muitas coisas novas, inclusive fala sobre a publicidade nesse código de 2016, mas com a velocidade das transformações que estão acontecendo no mundo, e no segmento jurídico não seria diferente, a gente já está precisando também revisitar. Então, Paulinho, eu queria terminar fazendo somente algumas considerações assim, para aquelas pessoas que param, pensam e acham que a limitação ética não é importante na profissão, que a limitação ética não é importante no seio social. Então, tentar entender que os limites éticos eles são muito mais favoráveis do que são desfavoráveis
na construção da sua profissão, da sua personalidade profissional, digamos assim. Você tem que entender que, além dos limites técnicos, o limite ético faz com que some a sua atividade dividendos de integridade que fazem com que você seja escolhido justamente por isso, né? E então, como ponto final, para finalizar efetivamente essa minha fala muito rápida, eu me senti até um pouco enérgico aqui agora, falando bastante rápido, porque para poder dar o tempo de falar um pouco do meu recado, mas eu acho que nós devemos ter em mente, incutir na mente dos alunos e na mente dos profissionais de direito, de um modo geral, que a gente precisa estimular, difundir e praticar a ética no nosso meio social, E, obviamente, que nós devemos fazer isso também na prática da nossa advocacia e exigir isso também seja instituído no âmbito do Poder Judiciário para que a gente possa ter uma justiça mais célere, mais rápida, mais justa e que a gente possa ter a confiabilidade da sociedade de um modo geral. Esse era o meu recado, eu mais uma vez agradeço, desejo um excelente evento para vocês e ficarei aqui para aprender um pouco mais com as próximas palestras. Um grande abraço. Ok, Maurício, muitíssimo obrigado também pela sua colaboração. Devido ao tempo apertado, vamos logo passar a palavra para a nossa próxima palestrante, né, que é a doutora Simone Neri. Ela vai falar sobre o tema mídias digitais e advocacia moderna. Ela é advogada, especialista em direito civil imobiliário, professora universitária, conselheira seccional da OAB Bahia e também presidente do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia. Doutora Simone, muito bem-vinda, sempre disposta a nos ajudar, inclusive fora daqui, registro, né? Sempre muito diligente na condução do TED. Queria fazer esse registro aqui do seu empenho, da sua competência e da sua sempre disponibilidade em ajudar todos os presidentes e todos os colegas. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Simone, seu som está desligado. Bom dia a todos vocês. Eu cumprimento toda a diretoria da OAB, nominalmente, né, o nosso presidente e todos meus amigos, Fabrício Castro, nossa vice-presidente Ana Patrícia, nossa secretária-geral Marilda Sampaio, nosso diretor Hermes Hilarião e Maurício Lee, que se encontra aqui dividindo esse painel conosco. É uma honra muito grande estar aqui e eu agradeço empenhadamente toda a organização do evento, né? Especial agradecimento a Hermes e a todos que participaram. Não é fácil, não é simples, não é menos complexo organizar um evento online do que presencial, ao contrário, é uma série de detalhes que tem que ser observados e existe um grupo imenso de pessoas e colaboradores que trabalharam para isso, então os meus agradecimentos pessoais a cada um de vocês. Meus agradecimentos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia, por sua dedicação diária, pelo trabalho árduo e pelo conhecimento que me propicia ter, porque todos os dias eu aprendo algo diferente com cada um dos membros do TED que se dedicam a pensar e a decidir sobre a ética. Eu também saúdo toda a advocacia do Estado da Bahia e toda a advocacia nacional que estiver nos assistindo, na pessoa do presidente dessa mesa, meu colega Paulo Carneiro também, generoso nos elogios da gente, né? Uma pessoa com quem a gente já teve a oportunidade de tratar diretamente na subseção que ele preside, tá? E, por fim, né, meu agradecimento a todos os colaboradores do sistema OAB, daquelas pessoas invisíveis, né? Daquelas pessoas que estão lá por trás de balcão, por trás das portas, no atendimento, no protocolo, nas diversas secretarias que compõem todo o sistema OAB. Então, se nós estamos aqui desempenhando esse trabalho, é graças a esse conjunto de pessoas, tá? Quando eu recebi esse convite, e como Emília bati o olho na programação e vi que se tratava do primeiro painel do dia após a abertura
né, com a nossa conferência magna, me veio, né, um misto de alegria com a responsabilidade, o peso que a gente tem. Alegria muito grande de ver a importância que é dada à ética, quer pela postura da nossa gestão, quer pela demanda da classe, porque os temas que estão sendo trazidos para vocês, na verdade, são frutos da necessidade que a classe tem de conversar mais sobre determinados temas, de conhecer mais determinados temas. Então, não é à toa que ética profissional está encabeçando, né, a manhã de hoje. E, assim, eu acho que todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo já fizeram em algum momento a pergunta de por que a OAB precisa mesmo, né, ser tão rigorosa assim na publicidade, por que existem limitações para o uso de determinados recursos na internet, nas redes sociais. Então, eu acho que essa é uma questão de todos, né, inclusive de nós que estamos, né, operando isso, no sentido desses limites, como muito bem Maurício colocou em suas reflexões, até onde devemos ir e por que devemos ir, e que valores temos a preservar. Então, essa reflexão complexa realmente demanda que nós nos debrucemos sobre esse tema. E, assim, eu já adianto para vocês que seria impossível dar uma resposta completa dentro desse curto espaço de tempo que a gente tem, né? E também, de antemão, já digo que toda advocacia tem um recurso extremamente importante na Seccional Bahia, que é o nosso órgão consultivo, que está lá à disposição de todos e que vem respondendo consultas, inclusive sobre os temas que vou aqui tratar, que, na verdade, o que trago para vocês é nada mais, nada menos do que a reflexão que o TED Bahia tem feito e como tem se posicionado com relação a essas questões. Bom, a publicidade na advocacia, ela é regulada, como todos vocês sabem, né, pelo provimento 94 de 2000, ou seja, um provimento de 20 anos atrás, e o Código de Ética e Disciplina, que foi publicado em 2015. E aí a gente pega e fala assim, nossa, né, eu tenho um código de 2015 e eu estou discutindo sobre pontos de uma legislação tão nova assim. É verdade, é porque a nossa vida, nossa ambiência, nossa realidade, como bem colocou, né, os colegas que me antecederam, tem mudado e tem mudado assim numa velocidade do som. E a legislação não tem acompanhado isso. Mas, porém, todavia, por tudo, não é porque eu ainda não tenho uma legislação específica sobre esse tema que essas questões estão soltas. Não, ao contrário. Se nós formos buscar, tanto no provimento quanto no atual Código de Ética e Disciplina, resposta para essas indagações, a gente vai ver que lá tem pontos de partida extremamente importantes. Né? Então, para que a gente possa compreender na atualidade o que é permitido e o que é vedado, a primeira premissa que a gente parte é que a publicidade que é permitida ao advogado, à advogada ou às sociedades de advocacia é aquela de caráter informativo. E, assim, objetivamente falando, publicidade de caráter informativo é aquela que identifica o profissional, os serviços que ele presta, tá? E aquela titulação que ele tenha objetivamente com relação àquela especialização que ele tem. Dados em que ele possa ser localizado, né? Basicamente, vem nessa linha. E a segunda premissa que nós temos, né, a outra regra principiológica, e que não fica só no princípio, mas está materializada nesses dispositivos, é com relação à captação de clientela. Né? Então, isso deve ser ainda um norte para as nossas decisões. E, por fim, a questão do sigilo profissional, que envolve toda a relação que o advogado tem com sua clientela e vice-versa.
Até que ponto eu posso expor, até que ponto eu posso divulgar, e se isso também implica na violação desse sigilo. Bom, então, partindo disso, né, a gente tem como desdobramento que a proibição de há uma proibição de mercantilização da advocacia, né, quando eu já parto desses princípios. E o que seria objetivamente essa mercantilização que tanto se fala e que não é muito clara para todo mundo? Tá? A mercantilização seria a oferta do serviço jurídico como um item de comércio comum, como se fora um produto que tivesse numa prateleira, né? Como se o advogado ofertasse o serviço dele a um grupo genérico, né? Indistinto, utilizando de técnicas de apelo, de técnicas de convencimento, que utilizasse de informações comparativas entre ele e a concorrência, expedientes de facilitação. Enfim, tudo isso está relacionado com o que seria uma mercantilização e que o nosso regramento proíbe, tá? Dentro disso, então, assim, na minha visão, esse é o ponto de partida para a abordagem do nosso tema específico, que são as mídias sociais. De 2015 para cá, se avançou muito em termos de comunicação e principalmente nessa ambiência virtual. Plataformas comerciais foram desenvolvidas, recursos tecnológicos, inteligência artificial passaram a ser recursos que foram ofertados à advocacia da mesma forma como foram ofertados a empresas que vendem geladeira, que vendem computadores, que vendem alimentos e etc. E a advocacia, então, diante disso, ela passa a ter que separar quais desses recursos não banalizam a profissão, quais desses recursos não infringem a legislação atual, né? Quais desses recursos usam práticas mercantis, né? E o advogado vai ter que, então, fazer escolhas dentro da nossa legislação. Então, dentre os vários enfrentamentos que o Tribunal de Ética e Disciplina fez sobre essas questões, 2 temas eu trago para vocês. O primeiro, né, de muita polêmica, vem sendo a utilização da plataforma Google Ads. E o outro é o impulsionamento, né, permitido através da plataforma do Instagram, tá? Que é o impulsionamento patrocinado, ou seja, pago, tá? Quando o Tribunal de Ética enfrentou essas decisões, claro que ele foi atrás de explicações dentro dos fornecedores dessas plataformas. E aí nós colhemos as seguintes informações que nortearam a nossa posição, né? Inicialmente, quando a gente analisa a plataforma do Google Ads, são disponibilizadas lá 4 ferramentas, tá? Essas ferramentas são anúncio de texto, anúncio de gráfico, anúncio através de vídeos e anúncios de aplicativos. Quando, então, você começa a se debruçar a respeito do que compreende cada um desses anúncios, tá? Os anúncios de texto, eles são feitos a partir de um cadastramento prévio que o advogado faz na plataforma, onde ele cadastra os seus dados, tá? Ele cadastra algumas palavras-chave que devem ser, obviamente, relacionadas à sua especialização, à sua atividade jurídica, e essas informações ficam como se fora um banco de dados dentro dessa plataforma do Google, e que serão exibidos pelo Google toda vez que alguém for pesquisar a respeito de determinadas palavras-chave, tá? Portanto, o que a gente tem nessas plataformas é que o acesso ao advogado é feito por interesse direto, né, do público. Então, é o público que vai e procura, né, aquela informação. Isso se assemelha, né, guardadas as devidas proporções, aos catálogos telefônicos que nós tivemos no passado, as telelistas, onde alguém pegava, simplesmente olhava aquele catálogo e identificava o telefone daquele advogado, o nome daquele advogado, tá? Então, nós temos, nessa ferramenta específica,
essa distinção. Já nas demais ferramentas do Google, né, que são as de gráfico, as de vídeo, as de aplicativo, elas vão muito além disso, tá? Através delas é permitido que o anunciante, quer dizer, quem contrata esse serviço, não só cadastre informações, mas que ele escolha o seu público-alvo, que ele decida que público ele quer, a partir de critérios que ele identifica, né, que vão trazer um funil. Então, ele escolhe esse público através de faixa etária, através de região, através de usuários, através de hábitos que essas pessoas têm nas redes sociais, por onde elas navegam, quais são os sites que elas têm maior interesse, quais são os temas, quais são os assuntos. Então, essas ferramentas fazem um verdadeiro registro, uma fotografia de determinado segmento da população e disponibiliza, então, a informação para esse público sem que esse público tenha pedido. Então, é aquela situação em que eu estou consultando um site de viagens e lá me vem uma informação de um determinado escritório de advocacia, tá? E aí, quando você clica, por que apareceu esse escritório de advocacia num site de viagens? Por que eu cliquei na página de um determinado restaurante e me apareceu ali uma informação de um advogado? Então, isso daí é a plataforma procurando o público, tá? Para levar o advogado até ele. Então, essas questões, né, revelam uma diferença muito grande entre o anúncio de texto, tá, e os demais anúncios que são oferecidos por essa plataforma. Bom, e quando a gente vai para o Instagram, tá? O Instagram, ele convida o advogado a direcionar as suas postagens. Vez ou outra, a gente vê aquela informação. Aumente o alcance da sua postagem. Então, o que o Instagram está dizendo para a gente? Ele está dizendo, alcance as pessoas do seu interesse. Está lá na plataforma. Faça com que os seus anúncios cheguem ao seu público-alvo exato, que quer usar o seu serviço. Tá? Limite esse público, identifique esse público por idade, por sexo, por idioma. Defina o comportamento desse público. Escolha públicos personalizados, públicos semelhantes, direcione automaticamente a sua publicidade. Então, quando eu identifico esse recurso no Instagram, é isso que ele está oferecendo. E com isso, a gente consegue perceber com muita facilidade que esse tipo de ferramenta, ao permitir a seleção desse público, né, e sendo possível detectar quem tem efetivamente interesse e passar a ser veiculado uma publicidade direcionada, independente da vontade e da escolha desse público, colide com a nossa legislação atual. Então, a nossa legislação atual, ela permite o uso da internet, ela permite o uso das redes sociais, tá, como meio lícito de publicidade. Ninguém tem dúvida disso. Contudo, né, a utilização, né, em violação a essas premissas básicas da legislação, tá, violam. Então, quando eu pego e olho tudo isso que me é permitido, tá, para o mundo mercantil, mas que deve ser selecionado pela advocacia, eu vejo que essas plataformas, da forma como estão, na condição em que temos de legislação hoje, apenas os anúncios de texto são permitidos e nada mais. Todas as demais, elas vão criar, né, uma ambiência de captar um público. E isso, né, colide diretamente com a premissa básica da advocacia, que é a clientela que procura o advogado, e não o advogado que procura a clientela, tá? Então, eu acho que esses temas, né, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia tem entendido, tá, que os anúncios gráficos, os anúncios de vídeos, os anúncios de aplicativo e o impulsionamento, né, de postagens no Instagram, sem sombra de dúvida, retiram, né, a consciência do cliente. Elas permitem, né, que
a busca, ela viole a escolha, o caminho natural, o caminho espontâneo, né, livre de qualquer influência. A utilização, ela se choca com essa livre escolha do público. Na verdade, ela representa, de certa forma, um assédio. Mas, por outro lado, também a gente entende que é preciso deixar a publicidade do advogado com regras mais objetivas. Precisa se tirar do advogado o medo que se tem de divulgar os seus serviços de forma eficiente, contemplando todas as matizes e todos os valores da advocacia. Precisa-se ter regras mais claras, coibindo o uso indiscriminado, fragilizando, né, valores que são importantes, destruindo aquilo que justamente enobrece a profissão. Então, nós temos sim uma necessidade de uma nova legislação que está aí por vir. A advocacia tem sido estada a se pronunciar a respeito. Doutor Ari tem viajado por todo esse Brasil, tem palestrado infinitamente, tem ouvido a classe muito. O Conselho Federal vem trabalhando sobre isso e nós estamos em via de ter um novo regramento e que a gente espera e que a gente confia que venha a aplacar um pouco das angústias que nós sofremos com as limitações de hoje. Então, essas são as informações e colaborações que eu trago para todos vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por estarem dedicando o tempo de vocês a nos ouvir. Ok, Simone, muito obrigado, querida. Eu vou aqui passar, devido ao tempo, ao nosso colega, tá? O doutor Ari Neto, vai falar sobre os limites da publicidade na advocacia. Ele é advogado atuante em Mato Grosso do Sul desde 1992, professor, palestrante, secretário-geral adjunto e corregedor-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, além de representante institucional do Conselho Federal da OAB no Conselho Nacional de Justiça na gestão 2019-2022. Doutor Ari, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Lhe passo a palavra. Bom dia, Paulo Carneiro. Bom dia, Maurício. Bom dia, Emília. E bom dia, Simone. Quero rapidamente, até porque eu tenho um evento na Câmara dos Deputados, daqui a pouco, cumprimentar toda a advocacia baiana na pessoa do nosso líder, Fabrício de Castro Oliveira, meu querido amigo e presidente desta seccional maravilhosa. Pena que nós não podemos estar hoje presencialmente. Tenho muito prazer e alegria em estar com vocês na Bahia. Sou muito bem recebido sempre. Todo baiano recebe muito bem e Fabrício é um amigo muito especial. Também não posso deixar, até por uma questão de protocolo, mas efetivamente de amizade, de abraçar os conselheiros federais que representam a delegação da Bahia no Conselho Federal. Começando pelo líder máximo da Advocacia do Nordeste, Luiz Viana Queiroz, meu querido vice-presidente do Conselho Federal e amigo. Daniela Borges, também presidente da Comissão da Mulher Advogada. Aliás, Paulo, a Bahia não tem um time, ela tem uma seleção, né? Carlos Medawar, Ilana, Adonias, que é um grande processualista, e o Birajara, também, que é um parceiro enorme de todos nós lá no órgão especial. Enfim, abraçando a todos, eu vou direto ao tema para que a gente possa desenvolver e terminar esse painel no horário. Eu ouvi a todos e ouvi muito o que a Simone colocou com muita propriedade, né? O que é a legislação hoje da OAB e o que essas ferramentas digitais oferecem, né? Portanto, é muito complexo tratar desse tema como nós estamos pensando em fazê-lo num novo provimento, à medida em que há recursos, como Simone colocou muito bem, dentro dessas ferramentas que permitem ir além daquilo que a advocacia compreende como um processo natural de captação de clientela. É muito difícil trabalharmos um texto que, como norma geral, professora Emília, ele precisa ser genérico, né? Ele tem um verbo, a composição no verbo. É muito difícil quando, como bem colocou Simone, dentro do Google Ads, dentro das plataformas digitais do Instagram, você tem múltiplas funções. Algumas delas a OAB e a advocacia compreendem como legítimas, né? Ou seja, como um avanço tecnológico em prol da advocacia, mas outras delas colidem com o nosso
um dos nossos mais caros princípios, que é a não mercantilização e a não captação de clientela através de recursos artificiais ou de interpostas pessoas. Então, esse tem sido o nosso desafio, queridos amigos e amigas da Bahia e a todos que estão conosco nesse painel. O grande desafio do grupo de trabalho, que visitou 14 seccionais, inclusive a Bahia, e não visitamos as outras em razão da pandemia, mas depois já fizemos 62 lives, ou seja, nós dialogamos com aproximadamente, Paulo, 100 mil advogados nesse período de quase um ano trabalhando nesse tema. E todo mundo pede que a ordem flexibilize as regras, sobretudo incorpore no nosso dia a dia a possibilidade do uso das tecnologias, sobre 2 fundamentos muito claros, Maurício. O primeiro, de que é universal, ou seja, você não fica mais limitado ao território onde você trabalha, e me parece que no pós-Covid este é o grande desafio que nós precisamos enfrentar, é permitir que os bons profissionais com o uso de tecnologia possam trabalhar em qualquer lugar do mundo. Né? Hoje nós não temos mais fronteiras e eu aceito esse desafio, eu acho importante isso. Se, por exemplo, Maurício é um especialista na área A e está aí em Salvador, mas ele tem um know-how, ele pode trabalhar lá no Rio Grande do Sul sem problema nenhum, a tecnologia hoje nos permite isso. Nós tínhamos antigamente um grande problema que era a questão das férias dos advogados. Eu lembro que quando nós íamos tirar as férias, e aí não tinha aquela compatibilidade com o Código de Processo que suspendia de 20 a 20 de dezembro a 20 de janeiro, nós tínhamos um problema sério. Às vezes, vários colegas que trabalhavam sozinhos tinham que suspender as suas próprias férias. Eu mesmo já passei por isso, quando, de repente, você é surpreendido com um caso de relevo do seu escritório, que vai ser julgado no mês de janeiro, quando você programou uma viagem. Hoje, com a tecnologia, isso não é mais problema. É óbvio que nós temos as férias, mas, além disso, você tem os instrumentos, você tem a possibilidade de sustentação oral. Olha o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos vocês estão na Bahia, cada um na sua localidade, no seu escritório, em casa, e nós estamos realizando um evento com 12 mil inscritos, né? um grande evento na Bahia. Então, nós não podemos negar a tecnologia. Agora, Maurício, Simone, Emília e Paulo, a tecnologia vem para servir a advocacia. Ela não vem para transformar a nossa atividade, que é de meio, em atividade fim. Ela não vem para banalizar a nossa profissão. A publicidade da advocacia não pode ir para um lugar comum, ela não pode ser vulgarizada. Nós temos alguns princípios que são caros para a nossa profissão, nós temos um histórico de 90 anos de esforço de todos que passaram e que ainda lutam por uma advocacia melhor, numa construção de uma legislação que nos garante uma série de, eu nem diria privilégio, mas prerrogativas profissionais. Isso é fruto da sobriedade da nossa profissão, eu tenho muito claro isso. Se nós fôssemos comparados, como disse Simone, com um produto de prateleira de supermercado, onde o preço seria o fator de escolha, eu tenho absoluta certeza que muitas das nossas conquistas não seriam alcançadas no decorrer desses anos. Esse diferencial que tem a advocacia, que tem a OAB, que tem o Conselho Federal e as seccionais, é que motiva que nós sejamos o grande verbalizador do interesse da sociedade perante os poderes constituídos. Então, este compromisso é muito difícil, e a advocacia, sobretudo a jovem, precisa compreender. Muito difícil nós deixarmos esse compromisso em prol de uma liberalização generalizada da publicidade. Até porque eu queria trazer um dado específico para todos vocês. Eu vi recentemente uma pesquisa, e nessa pesquisa ficou muito claro que a maior forma ainda de captação de clientela é a indicação. Ou seja, não significa dizer que as redes sociais vão transformar os jovens em advogados de sucesso da noite para o dia. Eu tenho dito isso para os jovens. A nossa profissão é uma profissão que precisa de uma maturação, ela precisa de um tempo, ela precisa de confiança. Enfim, nós precisamos de expertise, de experiência profissional. Não é a publicidade que vai resolver o problema da crise da advocacia. Agora, Simone, nós precisamos dar oportunidade a esses jovens. E eles não têm outra oportunidade a não ser através das redes sociais. Não para banalização,
da nossa publicidade, mas para que eles possam se apresentar. Existem muitas pessoas que hoje estão dedicadas à nossa profissão, tem estudiosos, tem bons jovens trabalhando, oferecendo serviços especiais. A advocacia hoje tem vários novos ramos do direito que permite com que pessoas possam, como eu disse, da Bahia advogar no Rio Grande do Sul, do Pará advogar no Mato Grosso do Sul, e a rede social vai permitir isso, com que as pessoas possam, com responsabilidade e, acima de tudo, com conteúdo qualificado, Simone, como você colocou, se apresentar para a sociedade. Ou seja, é um instrumento que vai torná-la conhecido, mas conhecido pela qualificação e não pela banalização. Isso nós não vamos permitir. É nesse sentido que o grupo de trabalho já caminha para a redação final do novo provimento, que nós vamos levar em breve, assim que retomarmos as sessões presenciais, para o Conselho Federal. Então, são essas as minhas pequenas considerações, até devido ao curto espaço de tempo, mas eu gostaria de dizer que nós queremos, sim, avançar bastante nas redes sociais, na medida em que é incompreensível que nós possamos, por exemplo, Simone, direcionar a nossa publicidade para um determinado público através dos meios tradicionais e não podemos fazê-lo em relação a esse mesmo público nas redes sociais, né? Eu lembro, e aí já encerro, que antigamente nós tínhamos as chamadas malas diretas. Eu até hoje recebo aqui no meu escritório clientes trazendo malas diretas de advogados de outros estados da federação, ou se oferecendo para um determinado serviço, sobretudo na área tributária, que é a minha área de atuação. Ou seja, o que se quer proibir pelas ferramentas digitais se pratica pelos meios tradicionais, e é isso que revolta, de certa forma, a juventude da advocacia, né? Semana passada mesmo, um cliente chegou aqui com um folder, tinha um escritório, que eu não vou dizer de onde, mas era de fora do Mato Grosso do Sul, oferecendo recuperação de crédito tributário. Então, se isso não é permitido pelas redes sociais, também não deve ser pelos meios tradicionais. Eu acho que nós precisamos achar um ponto de equilíbrio, e eu acredito que com essa caminhada pelo Brasil nós vamos conseguir construir um texto moderno. Era o que eu tinha a dizer, quero agradecer a todos, já vi que os próximos painelistas já chegaram, quero dar um abraço aqui no presidente Cássio Teres do Paraná, meu querido presidente, porque sou inscrito lá no Paraná, Guilherme Batoque, um dos melhores advogados criminalistas do país, também um líder da advocacia paulista. Enfim, eu vou pedir licença e deixá-los, que eu vou para o Congresso Nacional falar um pouquinho sobre pauta legislativa lá. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Devido ao tempo, os nossos próximos palestrantes e mediador já estão presentes na sala. Eu agradeço a todos. Um forte abraço também aos colegas que estão nos assistindo, em especial ao nosso presidente Fabrício Castro, que também está aqui nos assistindo, acompanhando. Forte abraço, um bom dia a todos.